Olá pessoal, meu nome é Diego Moreira, sou CTO e co-founder da BCloud, empresa brasileira com foco em soluções em computação em nuvem. E antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de poder participar deste evento. E nesse início, eu quero apresentar de forma rápida como que a BCloud está estruturada para ajudar nossos clientes com soluções de qualidades integradas no ecossistema de mensagens globais. O que eu irei abordar nesta sessão? Né, um pouco da minha trajetória, quem é a BCloud, um panorama conversacional, uma pesquisa aí disponibilizada recentemente pela Zendesk, um comparativo entre 20 e 21, né? Um pouco da nossa solução e como que a gente resolveu essa uma dor do mercado, que era essa tradução global, e o agradecimento final. Bom, eu sou casado, pai de 2 filhas, né, sou formado em ciência da computação, trabalho com cloud há mais de 15 anos, né, foco em transformação por meio da tecnologia, né, esse é o principal mote até da filosofia nossa como empresa hoje, né, e empreendendo há mais de 8 anos. Nossa missão é trabalhar e oferecer a melhor experiência por meio da tecnologia, e por isso ao longo dos anos buscamos parcerias globais com soluções aprovadas e reconhecidas pelo mercado, que nos auxiliem na entrega de valor, né, para nossos clientes. Acreditamos que essas principais parceiras conseguimos levar o melhor da tecnologia para o seu negócio. A BCloud, ela atua em todos os tamanhos e segmentos aqui apresentados, né, segue algum deles aqui e temos orgulho de ter essas empresas conosco construindo a parceria de longa data. Então a gente trabalha com empresas de vários setores, automotivo, indústria, segmento de varejo. Então a gente tem uma grande expertise em vários segmentos e nelas a gente trabalha tanto como a inteligência artificial propriamente dita, né, mas como também força de vendas, marketing automation. Bom, e aqui eu quero trazer para vocês um pouco do panorama conversacional, né, e mostrar para vocês o que aconteceu nesses últimos anos e para onde possivelmente a gente está indo, né, e com isso demonstrar para vocês uma melhoria, né, que a gente acabou desenvolvendo aqui dentro para alguns clientes e que a gente acredita seja de grande valor, né, para alguns negócios, né. E nesse comparativo, referente aqui aos anos de 20, 21, por conta da pandemia tivemos aumentos significativos em todos os tipos de contatos digitais. E principalmente no WhatsApp, isso gera uma corrida para suprir essa demanda de forma mais eficaz, com autoatendimento inteligente, ágil e confiável, né. Se a gente olhar no panorama, a gente vê que o WhatsApp ele teve um crescimento exponencial muito mais elevado do que todas as outras modelos de conversação. Porém, até os modelos mais tradicionais de conversas, exemplo, captura de conversas, né, via formulário web, SMS, web chat, também tiveram uma elevação nessa busca por esses contatos. E tendo em vista que mais do que nunca essas pessoas estão comprando, buscando resolver seu dia a dia online, com atendimento e vendas, né, o cliente agora é um dos principais diferenciais, tanto aos olhos do consumidor quanto das empresas. E por conta desse crescimento, estamos enfrentando a próxima fase, que é por conta do autoatendimento. E ainda não ser eficaz e ainda acharmos que a curadoria é um custo e não um investimento nas empresas. Tanto outros dados que precisam ser cuidados. E aqui, eu quero também trazer para vocês um outro panorama que a gente também deve tomar muito cuidado, com conversação. Falando um pouco de automação de atendimento, né, os clientes precisam da IA para tornar suas vidas mais fáceis e não mais difíceis. Por quê? Pesquisas mostram que clientes estão cada vez mais relutantes em dar uma segunda chance quando as suas expectativas não são atendidas. E se você vende um produto ou solução e não consegue engajar e trazer essas informações de forma certeira, pode ser que não tenha uma segunda chance. Lembra do aumento por canal que falamos anteriormente? Com o crescimento elevado, acabamos acelerando a criação desse engajamento e não tomamos os cuidados necessários.
e isso gera-se pode se gerar um grande problema na operação da empresa. E por conta de talvez não ter uma análise correta, pode ser que você não enxergue essa demanda, que ela pode estar suprimida ou que você não está engajando ou atingindo o público necessário. E aqui nessa pesquisa, ela mostra, né, que, os clientes não gostam, né, de se repetir várias vezes, então isso acaba sendo cansativo. A gente vem de uma melhora na comunicação e no engajamento, principalmente, telefonia como URA ou chatbot. Aguardar na linha, né, falando de telefonia, enquanto atende buscas e informações, e o que geralmente acontece? A URA ela já coleta determinadas informações, o chatbot ele já coleta determinadas informações, e a gente tem uma deficiência grande ainda no mercado de integrações entre soluções. Às vezes essa solução ela carrega, mas a solução que o atendente ele usa, ele não está fazendo uma integração eficaz e você não traz essas informações de forma correta, né. E para quem trabalha muito ainda com chatbot de navegação, é aquele digite um, digite 2, né, bem URA, né, tradicional, a gente tenta não trabalhar muito com árvores muito extensa, e isso também é cansativo, porque às vezes o usuário vai fazer várias navegações, várias perguntas e as respostas não vão ser direcionadas de forma correta, ou aquilo que a pessoa realmente ela está procurando, né. E qual que é dessa abordagem, né, qual que é o atendimento conversacional, o que que seria os ganhos, né. Se a gente falar daquele ponto de integração que eu comentei agora há pouco, é importante a gente ter essa visão 360 graus do cliente. É saber o que ele comprou, qual é o serviço que ele já tem, se ele é um contrato ativo, se ele está buscando uma garantia, né. Isso é muito importante hoje pensando em mensageria, trazer essa visão quando a gente fala para o atendimento humano, é já prever o que que esse cliente já tem e já ter isso de forma muito rápida na hora de fazer esse atendimento, né. E feito corretamente, né, e o esperado pelos usuários, né, quando feito corretamente, nossa abordagem com mensagens inteligentes e integração sistêmica eficaz, né. Então que no estudo, né, que a Zendesk ela fez, ela coloca, né, que se a gente fizer corretamente, 65% dos clientes esperam que a IA seja uma economia de tempo. Por quê? Você que está precisando, às vezes, de uma segunda via, um boleto, precisa entrar em contato com a empresa, é extremamente importante ter essa visão, né, de ter essas informações em mãos. Quanto mais você tiver essas informações para agilizar para o cliente, e aí entra muito essa parte que eu comentei, né, de ter essa inteligência e principalmente a curadoria que eu tinha comentado, é para saber o que de fato as empresas ou o seu cliente, principalmente o que ele procura, né, o que que ele espera da sua marca, do seu produto, do seu serviço, do seu atendimento propriamente dito, né. Porque uma vez feito isso de forma correta, você consegue diminuir o seu capital humano para fazer essa atividade e deixar isso de forma sistêmica. Porque as informações, se você ter elas interligadas, você consegue trazer isso de forma muito mais eficaz, né. Outros 64% dizem que isso impedirá de ter que se repetir. De novo, se a gente tiver que trabalhar uma forma que o cliente não tenha que toda hora, passei meu documento, tenho que passar novamente, ou eu já passei alguns dados preliminares, estou tendo que passar novamente. Isso acaba sendo muito mais ágil, muito mais eficaz, né. E olhando para o futuro, 61% esperam que a maioria das suas futuras interações de serviço com as empresas sejam automatizadas, né. Hoje é muito difícil um consumidor ele querer ficar na linha, ele esperar, né. E o WhatsApp, principalmente aqui na América Latina, ele acabou encaixando muito certeiramente por conta disso, né. As pessoas elas cada dia mais estão sem tempo, e eles querem aproveitar o máximo possível do tempo que eles têm. Então o WhatsApp como ele trabalha de forma assíncrona, isso facilita muito o dia a dia das pessoas quando elas estão engajadas nas interações, né. Então você não precisa ficar na linha esperando, você não precisa ficar no chat online aguardando na fila a sua vez, né, isso é um ganho de tempo muito grande. Bom,
Agora que conseguimos falar um pouco sobre o panorama, alguns pontos que precisamos estar atentos, né, quero falar agora do produto que a gente criou aqui na BeCloud, que integra as mensagens, atendimento, via chatbot, força de vendas e atendimento, né. E quero mostrar o poder que conseguimos criar no digital, mas sempre lembrando que cuidamos dos cuidados que falamos agora há pouco. Precisamos estar atentos às melhorias constantes e evolução conversacional, tá? É muito importante, né. E nesse cenário, eu quero apresentar como implementamos uma forma de conversa universal, ampliando ainda mais o poder da conversação e engajamento, né. Eh, bom, primeiramente, eu quero apresentar a arquitetura de como que a gente desenhou essa solução, tá. E hoje utilizamos uma estrutura escalável na plataforma como serviço, tá. Nela temos todo o poder de comunicação, né, a gente integrou com as 3 principais soluções de mercado, que juntos somam forças, né, nessa solução. Então, para cada solução dessa, que são experts e especialistas, nas suas verticais, a gen com essa soma, o poder fica sem limites. E nessa mesma arquitetura, né, a gente evoluiu para atender 2 aspectos de mensageria, para atender tanto vendas, né, ou a mensageria transacional, como marketing, tá. E hoje são de plataformas que hoje são de, né, plataformas distintas, mas integramos facilmente nessa arquitetura. Porém, em um determinado momento dessa nossa solução, precisamos criar um autoatendimento que fosse multilíngua, principalmente para atender países estrangeiros, onde o time de operação hoje fica no Brasil. Essa solução inicialmente ela nasceu para atender uma operação que para países dos Estados Unidos e também na Europa, um time que é é uma empresa de maquinário agrícola para atender o país da Rússia, né. E infelizmente o que era o grande gargalo, né, desse cliente, é que ele tinha uma pessoa, né, tanto para fazer o atendimento específico para fazer o inglês quanto o russo. E como ele trabalha com a parte de telemetria, de ativação da máquina, tudo de forma remota, isso era um problema, porque acabava virando um gargalo dependendo do período do ano. Então, dependendo do período, existia uma grande demanda e essa demanda ele não conseguia suprir por conta de só ter uma pessoa. E como a gente tinha desenvolvido essa solução e inicialmente ela tinha nascido somente para trabalhar com as mensagens, né, integradas ao sistema, acabamos fazendo essa melhoria e nessa acoplamento criamos esse modelo de tradução também, ok. Bom, primeiramente eu vou passar aqui rapidamente pelas a configuração, acho que é a principal configuração que a gente tem pensando no modelo, multicanal. A ideia, né, podemos, configurar, né, o idioma independente, por canal. Então se a gente tiver um canal, e esse canal ele for disponibilizado para a língua inglesa, que é nesse exemplo, então com base nesse canal, que no WhatsApp é o número, né, do telefone, a gente consegue configurar isso de forma independente. Então se você tiver uma empresa ou uma operação que tenha páginas, por exemplo, para atender Instagram, Facebook ou webchat, que possa trabalhar multilíngua, a gente configura esse canal da mesma forma, né, igual o WhatsApp, pode ser números locais ou números regionalizados, tá, mas conseguimos fazer essa configuração de forma independente. E aqui é a parte legal, né, de toda a apresentação, que é como que a gente resolve isso na prática, né. Então, eu coloquei aqui um exemplo que eu montei com um multi-idiomas, né, ativado, e nele a gente consegue aproveitar, primeiramente, a parte da inteligência artificial nas conversas, né. E aí eu coloco aqui também uma recomendação, né, eu dei uma olhada que o Sérgio Gama, ele vai fazer uma abordagem, criação, justamente com o Watson, né, que será explicando como montar um chatbot multilíngua direto no Watson.
E acho bacana essa parte técnica para entrar junto, né, com esse modelo de mensagens, que eu tô fazendo a apresentação para vocês, tá. E aqui nesse exemplo, a gente consegue fazer, né, a chamada, né, de como que eu posso te ajudar em português, e nela a gente criou, né, um formato que você dá o poder para o usuário que ele possa fazer essa troca, tá. Isso aqui é configurável, como ele é no bot, a gente tem das 2 formas, a gente já fez e funciona muito bem, que é o quê? A gente trabalhar com o usuário mandando uma falando no idioma dele, e eu já automaticamente já interpreto esse idioma, e eu já consigo fazer o bot a conversar com ele no idioma que ele começou a conversar, né. Como a gente usou nesse formato, a gente usou o Google, né, o que que aconteceu? A gente pegou alguns gaps da plataforma do Google, se eu deixar isso de forma muito aberta, tá. Existem muitas palavras, até mesmo em português, que pode se misturam com alguns idiomas na Europa, né, que tem possivelmente sentidos totalmente diferentes, tá. E a gente acabou eliminando alguns países, né, porque como que o Google Tradutor ele funciona? Quando você manda uma palavra e ele faz identificação automática, ele vai identificar para você com base no primeiro idioma que ele achar. Então se ele achou, um exemplo, né, que a gente teve um problema com azerbaijano, né, que ele pegava esse primeiro, começava com A, então o P de português ele deixava por último. Então como ele achou o A, né, para fazer essa tradução, ele entendia que aquela palavra era daquela língua, e isso estava às vezes errado, tá. E aí a gente acabou criando um modelo diferente para fazer isso. O único ponto que a gente acabou criando um bot distinto, pensando em língua, foi por conta do russo. Trabalhando no russo, o bot ele não performou, como a gente esperava, né, com a tradução automática. E sim, precisam fazer isso de forma, direcionada. Então existe um bot em russo e outros que falam espanhol, inglês, né, assim por diante. E aí, nesse exemplo, né, como eu deixei esse poder na mão do usuário, então fica fácil para ele, né, começar uma interação com a sua empresa, com a sua marca, e no meio dessa conversa ele pedir para fazer essa troca, né, "Ah, quero falar em inglês", né, e ele já vem aqui para o inglês. Então o bot ele já automaticamente interpreta e já traz esse poder para a pessoa que você já está conversando, né. E isso é muito legal para você deixar isso de forma muito mais abrangente, né, você conseguir fazer atender qualquer tipo de público hoje nacional, né. Parece que não, mas aqui no Brasil como a gente foca muito, principalmente na língua, materna nossa, mas tem muitos serviços e produtos que ainda a gente tem bastante pessoas que não são do Brasil, que às vezes eles querem entrar em contato, às vezes o seu português não está legal, e se a gente coloca o chatbot para conversar com ele, e eu não dou essa opção para ele de falar em inglês principalmente, ou espanhol, a gente limita muito, né, essa abordagem com o cliente, tá. E aqui do lado eu coloquei até um segundo exemplo, né, dele falando até espanhol, né, começando essa conversa em inglês, como ele mandou um hello, ele já entendeu que esse cliente falava inglês, então ele já começou a falar com ele em inglês, né, pediu para trocar para ele em português, em seguida, né, ele pede para trocar para o espanhol e o sistema automaticamente já troca para fazer essa abertura de uma solicitação, por exemplo, né. Então, a solução ela é muito flexível, ela não fica engessada, ela faz essa troca automaticamente para você seguir, né. Esse é um poder muito bom para as automações, né. Mas fugindo um pouco das automações agora, o que é o fim disso, dessa solução, né, porque essa é a parte que a gente sabe que a gente integra com mensageria, a outra parte que a gente integra com o Watson, que é o propósito, né, com o Google. E aqui é onde que também é um diferencial, né, que a gente acabou criando, que é principalmente essa dor, né, que eu comentei com vocês no começo, né, que esse cliente tem. Só tem uma pessoa para falar em inglês ou espanhol, então é uma solução muito específica, que é maquinário, precisa ter um conhecimento, técnico sobre a máquina, então tinha assim essa dificuldade de fazer esse atendimento.
E aqui dentro do Salesforce, o que que a gente acabou desenvolvendo, né? A solução, né, do Salesforce, que ela fica como se fosse um plug and play, tá? É uma solução desenvolvida nativamente dentro da plataforma da Salesforce, ok? E dentro desse desenvolvimento, a gente sempre vai trazer para ele traduzido. Então, naquele canal, aquela primeira configuração que eu mostrei para vocês, que é a principal, que eu tinha dito, é justamente para isso. Então, aqui a gente consegue fazer essa solução, né, para falar outros idiomas, trazer isso de forma acertada, assertiva, né, aqui dentro. Então, aqui você vai conseguir fazer essa configuração para já trazer traduzido. Mas, um detalhe importante que a gente acabou adicionando é o quê? É conseguir trazer também o original. Então, se o cliente ele digitou em inglês, eu tenho o traduzido, que é o que eu estou atendendo, sei ler em português, mas se eu quiser ver o que ele mandou originalmente, consigo também trazer originalmente. Tá? Isso aqui a gente consegue agregar um valor muito grande, principalmente por conta da flexibilidade. Tá? Então aqui no caso está em inglês, eu estou lendo em português, mas eu poderia estar lendo aqui, né, se eu fosse um americano, ler em inglês e estar aqui em português, por exemplo, né, qual foi o original, propriamente dito. Isso aqui traz essa flexibilidade no atendimento, na venda. Então a gente amplia, né, esse formato de atendimento, principalmente falando de multilínguas, né? Às vezes, como eu disse agora há pouco, né, a gente às vezes pensa assim: "Ah, mas isso é muito específico, isso daqui tem que ser uma grande corporação que atende fora", mas como eu comentei com vocês, a gente, por experiência, a gente já pegou alguns, desenvolvimento de bots que a gente já percebeu que tem clientes que falam outras línguas e ela tem também a vontade de comprar produtos e serviços aqui no Brasil, né. Recentemente eu peguei um modelo financeiro de consórcio, que tinha muita gente que estava no Brasil, e moravam já no Brasil, mas que não falavam português, por exemplo, mas queriam comprar consórcio, né, queriam fazer comprar esse serviço financeiro. Então isso daí traz a essa flexibilidade e traz esse cliente para dentro, né, abraçando ele naquilo que ele precisa. Bom, aqui eu quero só mostrar para vocês também como que essa solução ela também é interligada com o poder de automação de marketing, né. Como a gente é uma empresa especializada em Salesforce, a gente trabalhamos com vários produtos, né, da de soluções da própria Salesforce. E dentro dele, a gente temos algumas soluções também de marketing, essa parte de marketing automation. E dentro dele a gente consegue fazer. Então, se você precisa fazer uma notificação de uma entrega de produto, se você precisa atualizar um status de um pedido, de uma garantia, de um conserto, enfim, a gente consegue fazer isso de forma automática também dentro do Salesforce. E aqui também a gente consegue usar o poder dessa ideia de tradução, automação. Por quê? Hoje no mercado, as soluções que temos disponíveis, elas não são integradas entre si, tá. Então isso parece: "Ah, mas isso aqui já existe", então, não existe. Hoje as soluções que temos no mercado, elas são distintas. Eu tenho uma solução para atender, a parte de cliente, a força de vendas, e eu tenho uma outra solução que ela atende a automação de marketing. Uma não fala com a outra. E o que a gente fez foi desenvolver uma que é interligada à outra. O que quer dizer isso na prática? Se eu fizer uma automação de marketing e conversar com o cliente, né, mandar uma mensagem para ele, e ele responder essa mensagem, automaticamente ele entra dentro daquele fluxo que eu tinha mostrado inicialmente. Então ele vai cair naquele chatbot, vai conversar de forma, global com o cliente e isso vai fazer um transbordo para o humano caso necessário, tá. Bom, e o que que é importante no final de tudo? Se a gente não tiver a análise de dados ou não tiver um trabalho de curadoria bem feito, de nada que eu falei desde o começo, né, que a pesquisa da Zendesk, a soma, né, do poder que a gente dá de transformação e de mensagens globais para nossos clientes, nada disso vale, né. Por quê? Se a gente não tivesse esse conjunto de dados e acompanhar isso, né, o que que o cliente precisa, o que que ele por onde ele precisa, qual o canal que esse cliente quer entrar em contato, né. É importante a gente ter essa mensagem, né. Mas qual é a finalidade do contato dependendo do canal? Importante.
né. Qual é o tipo de solicitação que sempre os clientes entram em contato? Pode ser que o cliente sempre entre em contato, gostaria de ter uma segunda via. E isso é muito importante, principalmente a gente falar, assim, de legado, né, os bots, assim, que eu comentei com vocês, que são de forma de navegação. O que que acontece com esses bots propriamente dito? Né, a curadoria deles é um pouco mais, limitada a ser feita. Então você tem que analisar basicamente na navegação, mas você não sabe a intenção dele propriamente dita. Ele pode ter chegado na segunda via, mas ele pode querer postergar a data, pode querer adiantar a data, ele pode realmente querer a segunda via. Como que a gente consegue medir isso, né? Então com um bot mais, com preditivo, né, com esse modelo de intenções mesmo bem elaboradas, a gente consegue trabalhar melhor, esse entendimento dos nossos clientes, tá. Fica mais fácil da gente conseguir medir, né, e colocar eles ali para trabalharem juntos, né. E aqui a ideia, né, desse aqui é um pouco da ferramenta, o que que a gente entrega para os nossos clientes, falando para eles quais são as mensagens, mensagens não lidas principalmente, então a gente fala assim: "Ó, o cliente", principalmente falando de WhatsApp, né, um modelo muito assíncrono, o cliente mandou uma mensagem, ele está aguardando uma resposta, então isso é preocupante, é como se fosse eu tentando te ligar para a empresa e não tem um operador para me atender, tá. Quem está conversando mais, quem são os agentes, números de contatos, enfim, isso pensando no modelo já de transbordo, né, tá trazendo isso para o cliente. E a curadoria é a soma disso, né, olhar para as mensagens que a gente está falando, o que mais, qual é o que o cara, o que que a pe o meu cliente, ele o que que ele está querendo, dizer com tudo isso, tá. Bom, pessoal, foi uma apresentação breve, espero ter agregado valor, conhecimento, trazer um pouco de informação também para todos vocês aí que conseguiram, acompanhar até aqui, né. Então eu quero deixar um obrigado, primeiramente, né, e eu quero agradecer novamente, né, o time da Bots Brasil por esse evento fantástico, né, de coração, e ter colaborado, né, um pouco também com vocês sobre tecnologia e um pouco que a gente vem trabalhando com automações. Muito obrigado e até mais.